Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Red Umbrella, o seu canal de cultura, conhecimento e aprendizado. Se você nos acompanha, seja aqui no YouTube ou em nosso blog, já deve ter notado que uma palavra em especial ressoa constantemente em nossos artigos, resenhas e notas: liberdade. Sim, ela é provavelmente a mais citada aqui no nosso espaço. E não é por acaso. Suas recorrentes menções são um convite para que a levemos a sério, para que a discutamos com a profundidade que ela realmente merece. Afinal, o que significa de fato ser livre? E por que esse conceito é tão fundamental para aquela sociedade que almejamos? Para nós, no Red Umbrella, ser livre significa, acima de tudo, ser capaz de fazer escolhas significativas em nossas vidas e chegar às nossas próprias decisões. E isso vale até mesmo para as questões mais complexas e difíceis que enfrentamos. A liberdade de pensar e agir por conta própria não é apenas um direito que nos é dado. É, na verdade, uma responsabilidade individual e intransferível. Quando delegamos essa característica intrinsecamente humana para outras pessoas ou entidades, nos tornamos reféns das circunstâncias e vítimas da ignorância. Pensem bem. Se abrimos mão dessa capacidade inata de decidir, de traçar nosso próprio caminho, nos tornamos meros espectadores da nossa própria existência. E isso tem um impacto direto e profundo na sociedade como um todo. Quanto mais deixamos nosso destino nas mãos de terceiros, mais ameaçada estará nossa capacidade de nos envolvermos em atividades que efetivamente contribuam para o desenvolvimento humano. É um ciclo vicioso que precisamos quebrar, cultivando nossa autonomia e a consciência de que somos os principais arquitetos de nossas vidas. Agora vamos tocar em um ponto crucial, que é a espinha dorsal de muitas outras liberdades, a liberdade de expressão. Sabemos que outras liberdades fundamentais, como a de ir e vir, de empreender, de buscar o próprio sustento e até mesmo de votar, tornam-se extremamente frágeis sem ela. Pense comigo, se algo é proibido de ser dito ou sequer mencionado, como teremos conhecimento amplo sobre os riscos de nossas escolhas? Como questionaremos uma ordem imposta a nós, se não podemos sequer nomeá-la? Você pode até achar que a liberdade de expressão precisa ter limites, mas é exatamente esse o ponto que ignoramos muitas vezes. Ela não precisa ter limites, ela precisa ter consequências. Essa é uma distinção vital. A responsabilidade pessoal sobre nossos atos e palavras é uma necessidade civilizatória. Desde que abandonamos a barbárie para viver de forma organizada e ordenada em sociedade, cada pessoa, cada indivíduo, passou a ser responsável por suas escolhas. É assim que evoluímos. Aprendemos que certos caminhos podem levar à ruína, enquanto outros nos conduzem ao crescimento pessoal e coletivo. Sem responsabilidade pessoal, cada um viveria sem preocupação alguma com as consequências de suas ações, e isso é a receita para o caos e a desintegração social. E por falar em ordem e sociedade, precisamos abordar a relação entre liberdade, propriedade e o papel do Estado. Aqui no Red Umbrella, valorizamos pensadores que nos fazem questionar o status quo e as narrativas dominantes. Murray N. Rothbard, um ardoroso defensor da liberdade, nos ensina que o caminho social determinado pelas necessidades naturais do homem é o caminho do direito de propriedade e do livre mercado de se doar ou trocar tais direitos. Rothbard nos mostra que o Estado, muitas vezes, age como um canal legal e sistemático para a predação da propriedade privada e apropriação do que é produzido. Ele argumenta que o livre mercado é anterior ao Estado, pois a produção sempre precede a depredação, ou seja, o Estado não nasceu de um contrato social idealizado, mas sim da conquista e da exploração. Essa perspectiva nos faz refletir profundamente sobre as origens e a natureza do poder, e como ele pode, por vezes, se tornar um obstáculo à verdadeira liberdade. E não para por aí. O filósofo Hans Hermann Hoppe, em seu livro Democracia, o Deus que Falhou, vai ainda mais longe em sua análise. Para Hoppe, a democracia é incompatível com a propriedade privada, propriedade particular e autonomia individual, e com a noção de liberdade que tanto prezamos. Hoppe desconstrói a experiência democrática, interpretando-a como um declínio civilizatório que, invariavelmente, caminha para uma tirania e a degradação moral da sociedade. Para ele, todo governo, ao maximizar sua riqueza e rendimentos por meio da expropriação, representa uma ameaça constante ao processo de civilização. São ideias fortes que nos convidam a olhar para a liberdade sob uma ótica mais crítica e menos idealizada, questionando se os sistemas que hoje consideramos garantidos são, de fato, os mais propícios para o florescimento da liberdade individual. Mas como podemos fortalecer nossa capacidade de pensar criticamente, de questionar e de exercer nossa liberdade em um mundo tão complexo? A resposta para nós passa inevitavelmente pela literatura. Northrop Frye, um dos mais aclamados e influentes teóricos da literatura do século XX, reforça em sua obra A Imaginação Educada o valor da literatura para o fortalecimento do nosso poder imaginativo e como instrumento de liberdade, tolerância e compreensão do mundo à nossa volta. Cultivar a imaginação através do uso da linguagem é mais do que um simples exercício de autoexpressão. É o desenvolvimento da nossa capacidade de produzir uma visão da sociedade onde queremos viver, em detrimento daquela em que temos que viver. Pensem bem,
Ninguém é capaz de manifestar liberdade de expressão sem saber usar a linguagem de forma plena, e esse conhecimento não é um dom inato. Ele precisa ser aprendido, trabalhado e constantemente aprimorado. É por isso que o Red Umbrella incentiva tanto a leitura e a autorreflexão, pois são ferramentas essenciais para construirmos uma mente livre e criativa. No entanto, é fundamental reconhecer uma verdade que pode ser desconfortável, mas é inegável. Nem todos buscam a liberdade, e essa é uma realidade que precisamos encarar. John Gray, escritor e filósofo britânico, em seu livro A Alma da Marionete, afirma que o desejo de liberdade de escolha, embora seja um impulso universal, está longe de ser o mais forte. Gray argumenta que, considerando que temos necessidades básicas para suprir antes da liberdade, como segurança, alimento, abrigo, sempre haverá muitos que se sentirão felizes sem ela. Afinal, liberdade significa deixar que os outros vivam como quiserem, e muitos desejam, como em diversos momentos da história, serem dominados por um tirano que possa provê-los dessas necessidades básicas, mesmo que isso custe sua autonomia. É um paradoxo intrigante e um lembrete de que a busca pela liberdade é complexa e multifacetada. Pense no Império Romano, por exemplo. A ambição dos escravos em geral era ganhar a liberdade individual e não abolir a escravidão como instituição. Isso nos mostra que a liberdade é um valor que precisa ser constantemente defendido e compreendido em suas diversas nuances. E é exatamente por essa complexidade que precisamos ter um cuidado redobrado com as narrativas que distorcem o conceito de liberdade. Aquelas que criam a ilusão de que ela pode ser interpretada de acordo com os interesses de ocasião, ou que a transformam em algo relativo. Não existe liberdade relativa. Essa é uma frase poderosa e que merece ser repetida. O controle do discurso para atender a uma determinada agenda tem como único objetivo obliterar a capacidade de questionar o establishment dominante. A censura é a arma dos fracos e dos incapazes. É o meio e o fim de toda tirania, pois impede o livre fluxo de ideias e a busca pela verdade. A defesa da ordem verdadeira, aquela que envolve a ordem moral, espiritual e a liberdade das pessoas de encontrarem essa ordem para viverem de acordo com suas escolhas e se responsabilizarem por elas, não precisa de censura. A tirania, inclusive, é o oposto dessa ordem. É tolo pensar que, para vivermos civilizadamente, limites precisam ser impostos de cima para baixo. É justamente o contrário. A verdadeira ordem surge da responsabilidade individual, da autodisciplina e da liberdade de cada um, permitindo que a sociedade floresça de forma orgânica e virtuosa. Como vimos ao longo deste vídeo, a liberdade é muito mais do que uma palavra bonita ou um ideal abstrato. É um pilar fundamental da nossa existência, que exige responsabilidade individual, coragem para questionar e busca incessante pelo conhecimento e pela verdade. Ela não é um conceito maleável, mas uma condição essencial para o nosso desenvolvimento como seres humanos e a construção de uma sociedade verdadeiramente justa, próspera e alinhada com os valores que prezamos. Se você gostou deste vídeo e se identificou com a nossa visão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.